reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de um estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima, umas em relação às outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Senhor nosso Pai, sentimos a vossa presença entre nós, Senhor. Sentimos a presença do Mestre Jesus. Com a vossa paz, Mestre amado, tocando o espírito de cada filho aqui presente. Pedimos a vossa permissão, Senhor, para a entrada do mentor espiritual da morada, o professor Galians, que vem acompanhado de suas correntes espirituais. Esses mensageiros de tanta luz chegam trazendo as flores desse jardim espiritual, as flores brancas, azuis, cor-de-rosas, que envolvem todos os filhos aqui presentes. E nós podemos sentir, professor, a vossa bênção para todos nós, com o perfume do amor, da fé, da paz, que essas flores nos entregam. Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pela oportunidade desta tarde de aprendizado e de reflexões, e elevamos a vós, Senhor, a nossa gratidão na forma da prece que nos foi ensinada pelo Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à morada espírita do professor Galians. Tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, não são trabalhadores, ou às vezes vêm aqui para tomar um passo. Então eu vou apresentar a morada. A morada foi fundada há 45 anos atrás por 4 pessoas.
Eu sou uma das fundadoras. Meu nome é Heloísa. As 3 outras pessoas já passaram por um plano espiritual. A morada foi idealizada pelo professor Laire Hans, mentor da morada, médico alemão, que viveu no século XVII. Professor Laire Hans. Ele, chefe de falange, muitas entidades que estão sob a chefia do professor, inclusive as correntes médicas e equipe médica astral. Quem recebia o professor era uma das fundadoras, que nós chamamos de Mãe Luzia. O nome dela é Luzia Paquim, que desencarnou há 21 anos atrás. O professor idealizou a morada e nos ensinou a disciplina e o trabalho. Iniciamos numa casa, numa edícula no fundo de um quintal, bem simples, bem pobre, na Rua Barão do Jaguar. E foi com muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, que a palavra do professor, e disciplina e trabalho, que conseguimos conquistar o trabalho dos trabalhadores, o patrimônio que hoje tem. Não recebemos ajuda de governamentais, não recebemos ajuda de prefeitura, de estado, é tudo trabalho da morada. Mas o professor colocou esse trabalho de cura. A morada tem um atendimento para a cura espiritual e física, que são feitas camas brancas. Para ter a cura espiritual, para ter o desenvolvimento da cura, para obter a cura, há necessidade da disciplina e do trabalho. Através da disciplina, as correntes espirituais entram. Através do trabalho, as correntes entram. Então, este é o princípio da morada, que eu estou dando uma pincelada para todos vocês que não conhecem a morada. Os demais trabalhadores já sabem. As palestras nós não costumamos abrir, hoje foi uma exceção, porque nós temos trabalho todos os finais de semana, nós somos envolvidos com vários tipos de trabalho. Por isso que nós nunca nos chamamos para palestra. Esta é a 5ª palestra. Em 45 anos é pouco, muito pouco. Uma de cada 5 anos, muito pouco. Uma delas é Jerônimo Mendonça. Mas o nosso palestrante, professor sociólogo, que costuma fazer palestras em vários centros, fora, inclusive, de Campinas, inclusive para a França. Tem um grupo de brasileiros na França, e tem um rapaz, ele faz a palestra, o rapaz vai traduzindo simultaneamente, certo? Então, vamos à palestra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande. Sejam bem-vindos aqueles que não são trabalhadores, é uma alegria ainda maior recebê-los. Mas para os meus irmãos é uma alegria muito grande, né? Me lembrou um pouco a época da pandemia, que a gente se reunia virtualmente. Me lembrou a alegria dos momentos que a gente pode se ver. São raros, mas são contagiantes. A gente vê a alegria no rosto de todos.
Primeiro de tudo, eu quero pedir a bênção, a proteção e a autorização ao professor e ao meu mentor, para que eles guiem as minhas palavras, para que eu seja instrumento de uma sabedoria que eu não possuo. Meus irmãos, o tema de hoje é a cegueira espiritual. Se nós formos no Evangelho, provavelmente, tirando o pão e a água, o terceiro elemento que vocês mais vão encontrar no Evangelho, de formas diferentes, é Jesus falar da visão, é Jesus falar da cegueira. Então Jesus fala do cego de Jericó, ele fala do cego de nascença, ele fala do cego de Betsaida, ele fala dos cegos que guiam cegos, ele fala para a gente aprender a ver os sinais. E muitas vezes ele vai dizer, citando uma lição de Isaías, há um momento que Jesus diz assim: que ouçam os que têm ouvido de ouvir, e que vejam os que têm olhos de ver. Então a gente consegue já nessa lição de Jesus entender: peraí, então tem olho de ver e tem olho que não vê? Mas no fundo é isso mesmo, né? Não vocês, que vocês não discutem, certo? Também não mentem. Mas vocês devem conhecer alguém que discute de vez em quando com alguém. Aí a pessoa fala assim: eu falo, mas você não me ouve. Não, já passaram, não? Já ouviram falar sobre isso? E quando a pessoa diz assim: você não está vendo? Está debaixo do seu nariz. Mas por que será que Jesus fala: quem tem olhos de ver? Sabe por quê, gente? Porque olhar é uma tarefa do corpo, mas ver é uma tarefa do espírito. E é por isso que várias pessoas podem olhar para a mesma coisa e verem coisas completamente diferentes. Há poucos anos nós passamos por um dos testes mais duros da humanidade, não foi? Há poucos anos nós passamos por uma pandemia, e nós espíritas, e não só espíritas, fomos avisados. Jesus não fala: você tem ouvido, mas não escuta. Teve gente que disse assim: de repente, uma pandemia. De repente? Você vai lá no Antigo Testamento, Daniel avisando. Depois você vai no Evangelho, capítulo 24 de Mateus, Jesus avisando. Depois você vai no Apocalipse de João, João avisando. Depois você vai na codificação, as entidades avisando. Mas como a gente não dá ouvidos, a gente fala: de repente, uma pandemia. Mas como nós fomos avisados que a pandemia fazia parte do quê? Da transição da Terra, de um momento de transformação do planeta, a gente olhava para a pandemia e o que a gente via? A gente via uma oportunidade de transformação, não é? De melhoria, de reflexão. Aí, você, cristão, sobretudo espírita, você procurava um amigo, um irmão, para tentar acalmá-lo, e você dizia para ele: calma, meu irmão, calma, minha irmã, não é assim, olha aqui, isso aqui faz parte de um plano maior, olhe um pouco mais longe. E não raro, eu passei por isso, tenho certeza que muitos de vocês passaram. Esse seu amigo, esse seu colega de trabalho falava assim: você endoidou de vez, você deve estar maluco, não é possível, gente morrendo, gente perdendo emprego, empresa fechando,
Como é que você está vendo esse negócio? Como é que você está conseguindo ver algo de bom nisso? Percebe? Estávamos todos olhando para a mesma coisa. Mas o que nós estávamos vendo? O que nós estávamos vendo depende do que nós somos. Eu tenho um conhecido e ele me diz que quando ele olha algo que aconteceu com ele agradece todos os dias. Ele agradece há 6 anos mais ou menos, ele agradece todos os dias da vida dele. Sabe o que ele agradece, gente? Ele agradece um infarto. Ele agradece por um infarto que por muito, muito pouco ele não desencarnou. E muito provavelmente quando ele conta para as pessoas que ele agradece esse infarto, muito provavelmente as pessoas devem ter a mesma reação. Coitado, né? Deve ser sequela do infarto, ele ficou meio Matusquela, né? Eu acho que ele não voltou bem desse infarto, tadinho. Mas sabe por que ele agradece? Ele diz assim: quando eu me vi à beira da morte, o meu sofrimento não foi porque eu ia morrer. Quando eu me vi à beira da morte, eu vi o que eu tinha feito da minha relação com os meus filhos. Eu vi que eu tinha perdido o contato com a minha esposa. Eu vi que eu tinha abandonado a minha religião. Ele não é espírita. E que eu tinha feito tudo isso por ganância. Quando eu estava à beira da morte, o meu sofrimento não foi por saber que eu ia morrer. O meu sofrimento foi por ver como eu tinha vivido. A minha dor não era pela morte, a minha dor era pela vida que eu tinha vivido. Então é disso que se trata. Jesus nos convida o tempo todo, os Espíritos de luz nos convidam o tempo todo, o nosso mestre e professor nos convida o tempo todo. Olha direito. Será que você está vendo? Será que você está vendo o que importa? Será que você está vendo do ponto de vista certo? Ou será que você está olhando do lugar errado? Porque dependendo de onde você olha, você vai ver uma coisa. Dependendo de onde você olha, você vai ver outra. Há um ditado oriental que diz assim: o que a lagarta chama de fim do mundo, a humanidade chama de borboleta. É um ponto de vista. Tive recentemente uma parente que por muito pouco não desencarnou. Teve que fazer umas cirurgias pressas. Nós nos reunimos para fazer uma oração antes dela ir para a sala de cirurgia. E quando eu terminei a oração, eu recebi a intuição de dizer uma coisa para ela. Eu disse para ela: pediram para te dizer que essa doença veio para te curar. Ela olhou para mim e eu senti uma certa raiva naquele momento. Ela olhou para mim como quem diz: está de brincadeira, né? Depois disso ela ficou 24 dias internada. No último dia antes de sair do hospital, ela me disse: agora eu entendo perfeitamente o que você disse. Porque nesses 24 dias eu fui forçado a parar e olhar para a minha vida
E eu vi tudo de errado que eu estava fazendo. E eu vi coisas que eu nem parei para pensar. Porque é assim que funciona. Não é o que a gente olha, é o que a gente vê. E sabe o que você vê? Você vê o que você é. Querem ver? Imaginem uma pessoa calculista. Imaginem uma pessoa interesseira. Uma pessoa que só faz as coisas para os outros de caso pensado. Conhecem? Né? Bem-vindas à Terra. Essa pessoa jamais vai ficar feliz com um favor, sabia? Sabe por quê? Alguém imagina? Porque a pessoa calculista, a pessoa interesseira, quando alguém faz algo para ela, o que ela vê? Aí tem coisa. Está fazendo isso, deve ter algum interesse, não é? Ninguém faz nada de graça para ninguém. Perceberam? Então essa pessoa nunca vai ver, digo de outra forma, Carminha, ela nunca vai receber uma gentileza na vida. Mas não é porque as pessoas não façam uma gentileza para ela, é porque ela não consegue ver a gentileza. Porque o que a gente vê é uma projeção do que a gente é. Há um famoso autor que diz assim: quando Pedro fala de João, acabo por saber mais sobre Pedro do que sobre João. Por quê? Porque eu vou ver o que Pedro olhou no João e o que ele não olhou. O que ele reparou do João e o que ele não reparou. Então percebe que quando Pedro está falando de João, no fundo ele está me dizendo quem ele é. Isso vale para tudo. E se a gente for para o Evangelho, mais ainda. Eu falei que há várias curas de cegos no Evangelho, não? Então se você for lá no capítulo 9, por exemplo, de João, tem aquela cura do cego de nascença. Alguns vão lembrar que Jesus faz o barro, põe no olho dele, pede para ele se lavar no tanque de Siloé. Bom, aí ele é curado, dá todo aquele burburinho em Jerusalém. Nossa, o cego de nascença foi curado. E aí levam esse cego para os doutores da lei, para as autoridades, porque era uma coisa maravilhosa. O que as pessoas estavam vendo? Elas estavam vendo a maravilha de um cego curado. E levam para os doutores da lei. E os doutores da lei, ao verem um cego de nascença curado, o que eles dizem? Maravilha, aleluia, Jesus. Não, eles dizem: mas curou no sábado? No sábado não pode. Está aqui a regrinha 242. Percebem o que é ver? Você vê aquilo que você é. As pessoas viram a maravilha de um cego. Os doutores da lei viram: opa, vão perder o nosso posto. Se esse homem tem todo esse poder, nós vamos rodar. Você vê aquilo que você é. Você não vê apenas o que as coisas são. O que você vê diz muito sobre quem você é. E o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está curando os nossos olhos. A gente está olhando as coisas sobre outra perspectiva. Hoje eu queria falar com vocês sobre duas curas. A cura do cego de Jericó, ela está no capítulo 10, no capítulo 10 de Marcos, ou no capítulo 12 de Lucas, para quem tiver interesse, quiser ir lá, para ler todinho. E a cura do cego de Betsaida,
Essa está no capítulo 8 de Marcos. A cura do cego de Jericó talvez seja mais conhecida, tá? Eu vou falar muito rapidamente para quem não conhece. Então o que acontece? Jesus ia de cidade em cidade. Só que essas cidades que Jesus andava, elas eram próximas, elas ficavam 5 quilômetros, 10 quilômetros uma da outra. Por isso que vocês leem do Evangelho que ele vai andando, né? Jesus não ia de Campinas a São Paulo, ele ia em cidades muito próximas. E aí Jesus está chegando em Jericó, dependendo da versão, está saindo, está chegando, não faz diferença. E você tinha esse cego com a sua capa, sentado. Eles ficavam na entrada ou saída da cidade, que era onde tinha mais trânsito. Então era mais fácil mendigar, porque tinha mais volume de gente. E ele ouve que Jesus está chegando, aquele burburinho, e ele começa a gritar para Jesus. Ele gritava assim: tende piedade de mim, ó filho de Davi. Parece só uma forma de chamar por Jesus, mas não é, porque no Antigo Testamento o que estava escrito? O Messias virá da linhagem de Davi. Então quando o cego gritava: tem piedade de mim, filho de Davi, ele estava dizendo: eu sei que o Senhor é o Messias. Então o que ele fez? Ele gritou, ele pediu. Por quê? Porque ele queria ver a luz, ele queria se transformar. Bom, ele pediu para ver a luz, ele gritou pela luz. E o que é que o mundo em volta dele fez na hora que ele queria se transformar? O que é que o mundo em volta dele fez na hora que ele pediu para ver a luz? É igual aqui na nossa vida, não é? Você pede para ver a luz, todo mundo fala: pois não, passa aqui. Quer que eu te ajudo? Sabe o que o mundo fez? Fica quieto, para de gritar, coloque-se no seu lugar. E o que ele fez? Ele gritou mais alto, e Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, Jesus mandou chamá-lo. E como a hipocrisia é parte da vida na terra, aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo: fica quieto, vem, Jesus está te chamando. E tem uma frase que pode passar desapercebida. Está no Evangelho de Lucas, não está no de Marcos. Está escrito assim: e ele lançou fora a sua capa e foi em direção a Jesus. A gente lê isso e muitas vezes parece um detalhe da cena, não é? Mas não é. Sabe por quê? Porque Roma era tão organizada que ela tinha alguns sinais para permitir as pessoas, inclusive, mendigar. Ou era uma tabuleta, ou um determinado colar, ou a capa, segundo alguns historiadores, certo? Não todos, mas vários dizem. Então aquela capa do mendigo cego não era uma roupa. Aquilo ali é o que garantia a ele sobreviver. Aquilo era a única garantia que ele tinha para continuar o quê? Mendigo. Então percebe que quando ele pega aquela capa e joga fora, ele está dizendo assim: eu tenho plena confiança em Jesus. Eu confio tanto em Jesus que eu vou jogar fora a única coisa que garante a minha subsistência. Porque obviamente no que ele lançou fora essa capa, o outro já pegou. E ele vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? Pode parecer uma pergunta sem sentido, né? Ué, ele era cego. Se a gente olhar na superfície, a gente não entende. Né? O que queres de mim? Senhor, um café já está bom. Né? Ora,
Mas Jesus estava fazendo uma pergunta de sentido muito mais profundo. Se vocês pararem para pensar, quando a gente entrou por aquela porta ali, a maioria de nós entrou na luz ou entrou na dor? Na luz, né? Claro, que não, né? E quando a gente entrou ali, será que a gente tinha noção do que Jesus podia nos oferecer? Ou a gente só queria acabar com aquela dor momentânea? Será que quando a gente entrou por aquela porta, com dor na barriga, dor na coluna, dor de cabeça, será que a gente tinha noção que o que Ele podia nos dar era muito mais do que a cura da dor de cabeça? Então, toda vez que a gente entrar por aquela porta, vamos imaginar Jesus perguntando: o que você quer de mim? O que você veio buscar? É só a dorzinha do seu joelho que você quer? E o cego respondeu: eu quero ver Ele. E Jesus o curou. E sabe como é que termina a lição? Ele foi curado e passou a seguir Jesus pelo caminho. Sabe por que ele passou a seguir Jesus pelo caminho? Porque ele não passou a olhar, ele passou a ver. Portanto, ele não foi curado só dos olhos físicos, ele foi curado do Espírito. E ao ser curado do Espírito, ele disse: não tem nada melhor para fazer do que seguir Jesus. Bonita a história, né? Aí você olha e fala: bonito, é bacana a gente ouvir essas histórias e a gente saber o que aconteceu na época de Jesus, mas agora a gente está no século 21, né? Isso não tem muito a ver comigo, tem? Vocês acham? Ele gritou para ver a luz, não é? Ele gritou por transformação, ele queria sair daquela condição. Tem a ver conosco? Hoje de manhã estivemos aqui com as crianças, né, na evangelização, e os adolescentes. Querem ver? Aí você fala assim: olha, vou levar meu filho lá na evangelização. Ai, coitado, domingo, 9 horas da manhã, com esse frio, você vai tirar o coitado da cama. Fica quieto aí. Aí você fala assim: domingo, 4:30 da tarde, olha, eu estou lá no almoço em família. Gente, estou indo porque eu vou lá numa palestra, que eu quero aprender, eu quero crescer. Domingo, 4:30? Teus tios, teus primos, tua família toda, que você vai deixar sua família aqui para ir numa palestra? Pior, você resolve se tornar um trabalhador espírita, ou se você for de uma outra fé, um militante católico, o que quer que seja. Nós temos amigos de uma casa em Atibaia que entregam sopa, segunda-feira à noite. Vocês acham que todo mundo fala: bacana, vai lá entregar sopa? Para não me estender muito, vou contar um caso rápido. Um parente meu trabalha numa casa que é a casa que eu comecei em São Paulo há 40 anos atrás, e eles fazem um trabalho em orfanatos, em asilos. Eles não têm um trabalho próprio, eles ajudam, vão trocando de casa que eles ajudam. Era um sábado e eles foram pintar o orfanato. E a esposa dele foi com os filhos naquele, sabe aqueles aniversários do filho, do primo, do vizinho, do tio, de 18º grau? E aí o pai dele virou para essa minha parente e disse assim: bonito, não? Bonito, né? O pai largar os filhos, né? Bonito, não? O pai largar a mulher? Você tem que... Parece que esses meninos não têm pai, só tem mãe.
Ou seja, o pai dele estava dando uma bronca na nora, porque ele não estava lá comendo coxinha e bolinha de queijo. E aí ela virou para ele e falou assim: bonito, muito bonito mesmo. E você pode ter certeza que eu trabalho para os meus filhos terem orgulho de um pai que deixa de vir numa festa para pintar a parede de uma criança que não tem família. Percebem que o mundo raramente vai te bater palma, ele vai mandar você ficar no seu lugar. E se isso vale para os encarnados, você imagina para os desencarnados. Você resolve começar a desenvolver a mediunidade numa casa espírita. Muita gente vai entender o que eu estou falando. Aí você foi avisado que tinha mediunidade, aí vai começar a frequentar as aulas. Quantas vezes vocês não ouvem essa história? Nossa, eu comecei a frequentar as aulas, de repente parece que bagunçou tudo na minha vida. Já ouviram? Aconteceu com alguém aqui? É claro que aconteceu. Sabe por quê? Porque é a hora que você está gritando e largando a capa. E é a hora que o obsessor vai falar: fica aí. Então, esta cegueira do cego de Jericó, ela foi curada por muita coragem. Ela foi curada por muita decisão. Mas tem uma notícia ainda muito boa para dar para vocês. E não me levem a mal, né? Eu sempre peço desculpa para os mentores disfarçados que estão aí na plateia. Mas a maioria de nós, a gente não é cego de Jericó. A maioria de nós é cego de Betsaida. A passagem do cego de Betsaida eu vou resumir basicamente é o seguinte: trazem pela mão um cego até Jesus, e Jesus, pegando-o pela mão, o leva para fora da aldeia. Guardem essa frase. E Jesus então cospe nos olhos dele, põe as mãos. Eu sei que parece estranho, mas a cura pela saliva era uma tradição daquele período em que Jesus viveu. E Jesus não violentava os costumes. E Jesus coloca a mão e pergunta para ele: o que vês? E ele responde: eu vejo, mas não vejo claramente. Eu vejo os homens como se fossem árvores balançando. E Jesus novamente põe as mãos nos olhos desse cego. É a única cura do Evangelho de Jesus em 2 etapas. E aí ele retira a mão e fala: e agora? E o cego diz: agora eu vejo claramente. Então Jesus se despede dele e diz: vá e não entres na aldeia. É uma lição um tanto quanto enigmática, porque a primeira vez que eu li, eu falei: ué, mas ele morava na aldeia, coitado, né? Eu era adolescente, mas eu falei: ué, o homem mora na aldeia, Jesus mandou ele não voltar para a aldeia, vai voltar para onde? Por quê? Porque eu só li o Evangelho na primeira camada, e o Evangelho tem camadas de profundidade, que são camadas simbólicas. O Emmanuel nos ensina isso. Quando você lê o Evangelho, as coisas são mais do que elas parecem. Eu sempre conto essa história, né? O Arthur Valadares conta magnificamente isso, né? Conhecem aquela história que eles estão num barco, querem passar da margem de cá para a margem de lá, começa uma tempestade, eles ficam desesperados, e eles acordam Jesus que estava dormindo no barco, e Jesus acalma a tempestade? Conhecem? Se não conhecem, acabaram de conhecer, certo? O que é que diz simbolicamente? Eu posso achar então que é só uma história de fé, mas quais são os símbolos que estão escondidos na história? O lado de cá é a vida material.
O lado de lá é a pátria espiritual. O mar, que era um lago, o mar é a nossa vida. São as tribulações da vida. E o que é o barco? O barco é o teu espírito. E qual é a pergunta fundamental? No teu espírito, Jesus está dormindo ou está acordado? Porque se Jesus estiver acordado dentro do teu espírito, você vai enfrentar qualquer tempestade. E quando Jesus é acordado, ele dá uma bronca, não dá? Ele diz: mas se eu estou aqui, por que você está com medo? E o que tem a ver a lição do cego? A mesma coisa. Betsaida era uma cidade mal vista, porque ela não aceitou receber Jesus. Tá? Não me lembro agora todas as cidades, mas no capítulo 11 de Mateus tem uma passagem que ele fala assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, que eram cidades, porque no dia do juízo Sidom e Tiro, que eram cidades fenícias, portanto inimigas dos judeus, terão mais piedade do que vocês. Então é bom que vocês entendam isso para entender a lição. Por que ele tirou de Betsaida? Alguns autores vão dizer que tem um simbolismo na lição. Qual o simbolismo? Ele não cura um pouquinho, ele não começa a ver um pouco e depois ele vê perfeitamente. Alguns autores vão dizer: sabe o que é isso? Sabe o que são essas etapas da cura de Jesus até você ver? São as suas encarnações. Cada encarnação, Jesus cura um pouco dos nossos olhos. Hoje, eu diria, falo por mim, mas acho que por muitos aqui, hoje a gente está no meio da história. A gente já não é mais aquele cego, mas a gente ainda não vê claramente. Nós vemos mais ou menos. Há um autor que diz assim: quem somos nós? Nós não somos mais quem éramos, mas nós ainda não somos quem queremos ser. Bom, mas alguns de vocês podem estar olhando e perguntando assim: tá bom, Marcos, e a aldeia? E o que a aldeia simboliza nisso tudo? Por que Jesus tira esse homem da aldeia? Mas principalmente, por que Jesus diz: não volta para a aldeia? Alguém imagina? Imaginem vocês que você está ingerindo um alimento que está te envenenando. O que o médico vai fazer? Ele vai tirar aquele alimento da sua dieta, certo? E o que ele vai dizer depois? Não volte a comer esse alimento. Sabe o que Jesus tirou da aldeia, Zezé? É como se Jesus dissesse: é a aldeia que te cega. E o que é a aldeia, gente? É o nosso modo de viver, é a nossa companhia, é os valores que nós comungamos. O que a aldeia global hoje é? Materialismo, individualismo, ateísmo, egoísmo. Esses são os valores dessa aldeia. E se você tiver no materialismo, no ateísmo, no egoísmo, você vai olhar para a pandemia, você vai ver coisa boa? Não vai conseguir ver. Você vai olhar para um infarto e vai agradecer? Nunca. Porque você não vai conseguir ver. E se você voltar, vai dar no mesmo. Tem gente que vem aqui na morada cheia de doenças. Por misericórdia divina, ele é curado, mas cura o corpo, em vez de aproveitar a experiência, a oportunidade, o que faz? Volta para a aldeia. Passa um tempinho, o que acontece? Volta todo
remendado. Não tem jeito. Você voltou para aquilo. Então, gente, evolução espiritual é uma escolha. Jesus é claríssimo. Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não serve. Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Jesus está dizendo: você tem que escolher. É o sujeito que vivia na bagunça, na farra, saía para beber, encher a cara 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí ele conheceu o espiritismo, ou sei lá o que. Eu quero frequentar lá a aula, a formação de médiuns, eu quero começar a trabalhar no centro, mas assim, eu gosto muito dos meus amigos, então assim, eu vou continuar tomando meu porre 3 vezes por semana e vou fazer escola de médium aos sábados, dá? Não dá. É como se Jesus falasse assim: meu caro, ou você fica naquela aldeia, ou você vem para a minha aldeia. Ou você continua lá onde você ficou cego, ou você vem para cá. Então, todos os dias nós somos convidados a fazer essa escolha. Porque a aldeia do mundo está lá no Evangelho de João. O mundo jaz no maligno. A aldeia do mundo vai nos convidar para isso. É para isso que ela vai convidar. Todos os dias. E por que nós somos cegos de Betsaida? O que está escrito lá? Pegaram pela mão e trouxeram. Eu pergunto para vocês: quantos de nós entraram por aquela porta, gritando contra o mundo, enfrentando tudo para encontrar Jesus? Não. A maioria de nós entrou por aquela porta, alguém nos levando pela mão, não foi isso? E quem foi essa irmã que nos pegou pela mão e nos trouxe por aquela porta? Francisco de Assis dizia: foi a irmã do olho. Mas para você ver a dor como uma irmã, os seus olhos espirituais têm de estar abertos, senão você só vai reclamar, porque os nossos olhos estão doentes. Nós temos as doenças do olho do espírito, como temos as doenças do olho da carne. Querem ver? Quais são? Tem várias doenças, né? Quando você não enxerga perto, hipermetropia, não é isso? Presbiopia, quando não enxerga perto. E quando não enxerga longe, miopia, certo? E tem astigmatismo, enfim. Eu, por exemplo, vim com o combo, né? Eles deu aquele, igual da lanchonete, deu aquele pacote completo, certo? Mas vocês querem ver? Tem presbiopia, Maria, tem presbiopia espiritual? O que você acha? Tem? Não enxergar perto? Vou dar um exemplo para vocês. Você está lá nos alimentos, ou você está em alguma tarefa da morada, ou quem não é da morada, imagine que você está numa tarefa de ajuda. Aí você está aqui, ó, a sua tarefa é arrumar sapato. É arrumar os sapatos, os parzinhos, sabe, dar o nozinho. Aí tem uma irmã sua, 15 metros lá, ó, dobrando blusa. E você aqui está assim: nossa, fulana está dobrando tudo errado ali, olha, gente. Não, qualquer coisa que soa familiar é coincidência, tá? Você já deu 3 nó no sapato e juntou o sapato preto com marrom, mas você está vendo ela lá. Na tua casa, tomara Deus que nunca, mas na tua casa o seu filho está a um passo de se perder nas drogas. Na quinta casa da rua, o filho da vizinha chegou 11 horas da noite.
E você fala para o seu marido: nossa, você viu o filho da vizinha? Você viu a hora que ele tem chegado? Você vê a casa 5 ruas, 5 casas para lá. Teu casamento está por um triz. Você vai na festa da firma e você fala assim: olha, eu acho que o seu chefe não se dá com a mulher não, hein? Ó, tá vendo? Eles estão sentados lá no fundo, ela nem olha para ele. Presbiopia espiritual. O que está debaixo do seu nariz você não vê. E a miopia? Tem miopia espiritual? Alguém aqui quer testar se tem miopia espiritual? Não vai vir aqui na frente, pode ficar calmo. Eu tenho um método, gente, super fácil para você saber se você tem miopia espiritual. É um método matemático. E não é matemática complexa, é só somar. Querem saber? É assim, ó. Para você saber o seu grau, Guilherme, de miopia, Alexandre, enfim, de miopia espiritual, você conta. Quantas vezes no dia você disse eu? Quantas vezes no dia você disse você? E quantas vezes no dia você disse eles? Olha aqui, ó. Eu, você, eles. Percebeu? Porque o míope espiritual, ele só fala eu. Eu estou com um problema, eu estou com uma dívida, eu estou com uma dor na coluna, eu estou com um problema com meu filho. Até a gente brinca, né? Não tem? Vocês conhecem a síndrome do e eu então? Alguns conhecem. Para quem não conhece, sabe como é que é fácil de você reconhecer? Você chega no trabalho e fala assim: estou com uma dor nas costas, e eu então? Nossa, meu filho é um... E eu? Não tem gente que você não consegue contar, esqueça, você não vai contar o seu problema para ela, não vai dar. Ela vai te interromper e vai contar o dela. Então a miopia começa ali. É o eu e o meu. Aí você fala assim: nossa, eu estou com uma dor nas costas. Mas se você fosse capaz de olhar um pouco mais, você ia ver que o outro ali está com a bengala. E se você olhasse um pouquinho mais, não vou nem falar porque aí já é outro, né? A Heloísa falou do Jerônimo Mendonça. Se você olhasse um pouco mais e visse Jerônimo Mendonça, você pedia para voltar mudo na próxima encarnação, de tanta vergonha de reclamar da sua dor. Então a gente tem miopia, a gente tem presbiopia, porque a gente não consegue ver o que vale. Agora, chegando próximo do final da nossa reflexão, quem aqui gostaria de curar os seus olhos? Talvez quem acha que está com os olhos bons não precisa. Mas e se a gente pudesse curar os nossos olhos? E se a gente pudesse olhar e ver como Jesus via? E se a gente pudesse olhar e ver o germe que tem em todas as pessoas? Se vocês forem no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, ele começa com as bem-aventuranças. E para cada bem-aventurança, o que tem? Tem uma recompensa, não é isso? Bem-aventurados os que choram, por quê? Serão consolados. Bem-aventurados os humildes, por quê? Herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque obterão misericórdia. E qual é a única qualidade cuja recompensa é ver a Deus? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí você me pergunta:
o próprio? Verão o próprio Deus? Possivelmente. Mas não só. E aí você me pergunta, então como os puros de coração verão a Deus? A resposta está no Evangelho. Jesus responde. Você sabe como é que o puro de coração vê a Deus? Porque eu tive frio e me vestiste, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu estive doente e foste me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que vos vimos nesta condição? E o rei lhes responderá: toda vez que o fizeste a um desses menores, foi a mim mesmo que você fez. Quem viu Jesus essa semana? Depende de nós. Quem socorreu uma criança, quem socorreu um velho, quem ajudou um amigo, pode ter visto Jesus. Porque o puro de coração, ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus em todos. Porque quando o mundo via uma pecadora devassa, Jesus via a santa cuidadora dos leprosos, Maria Madalena. Onde o mundo só conseguia ver o negador de Cristo, Jesus conseguiu ver Pedro, o pai da igreja. Onde o mundo só conseguiu ver Paulo, o assassino de cristãos, Jesus conseguiu ver o apóstolo dos gentios. E eu pergunto para vocês, se a gente voltasse 3, 4 vidas para trás, será que a gente aguentava ver a nós mesmos? Será que se a gente voltasse 3, 4 vidas atrás, será que a gente conseguiria olhar para o que fomos? Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que mesmo quando a gente era aquilo que a gente foi, Jesus olhava para nós e Jesus nos via no dia 14 de setembro aqui. Ele era capaz de ver a luz que dormia no espírito de cada um de nós. Então vamos curar os nossos olhos, vamos passar a ver em cada irmão a semente de luz que existe em cada um de nós, porque o dia que nós conseguirmos, finalmente, os nossos olhos estão curados. Muito obrigado. Agora eu quero pedir a vocês todos que fechem os seus olhos para nós fazermos uma oração. Eu peço a todos vocês que visualizem aquele irmão, que visualizem aquela irmã, aquele parente, que hoje é um desafio para vocês. Visualizem aquela pessoa que vocês precisam perdoar. Visualizem aquela pessoa que precisava te pedir perdão. Mas visualizem uma semente de luz, um ponto de luz brilhando no coração dessa pessoa, e diga a ela: meu irmão, eu me vejo em ti, eu te vejo em mim. Meu irmão, vamos juntos, somos todos imperfeitos à busca da luz. E agora vocês vão visualizar
o Mestre amado, o Senhor Jesus. Jesus se aproxima de vocês dois. E agora, Jesus une vocês dois num abraço. E nesse momento, vocês estão sendo abraçados pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus cura o teu coração, cura o coração do teu irmão e te ensina a ver a luz que existe em cada um de nós. Que Deus seja louvado, que o Mestre amado Jesus seja louvado, que o nosso professor, nosso Pai de luz, seja louvado, que possamos agradecer por esse momento, que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos com humildade, primeiro de tudo, ver a nós mesmos, e depois, ver Jesus em cada um dos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, sempre sobretudo ao nosso professor, porque a gente percebe claramente que tudo isso aqui seria impossível sem ele, e sem a bênção do professor nada disso teria acontecido. Eu quero fazer um convite, especialmente para aqueles que nos deram a alegria de nos visitar hoje, que não são trabalhadores, alguns são frequentadores, alguns são familiares, que possam conhecer a nossa casa, a loja aqui do lado. É uma estrutura muito bonita, com muita coisa, de vários tipos, tudo feito com muito carinho, muito cuidado, com excelência, com o máximo de afeto e principalmente para o bem do próximo. Então todos vocês estão convidados, nós agradecemos muito a todos e, se Deus permitir, até uma próxima vez.